abençoado, bem-vindo a mais um Invencível Podcast, aqui onde você sempre aprende coisas boas que edificam a sua alma e a gente sempre procura não apenas trazer conteúdos relevantes, mas também pessoas especiais que podem abençoar a nossa vida. E hoje, mais uma vez com a gente, Pastor Rosanildo Amorim, vindo diretamente de Blumenau. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado, pastor Lediel, obrigado pela oportunidade e também obrigado por você que está aí nos acompanhando, assistindo esse podcast. Hoje, um tema que eu amo muito e leciono há alguns anos. Tenho certeza que a sua vida também vai ser edificada por esse tema. O pastor Rosanildo Amorim já esteve algumas vezes com a gente, Já falou verdade. de oratória, comunicação. Isso mesmo. Participamos já de alguns aí, Sim. Hoje, a nossa conversa vai ser sobre a Bíblia Sagrada. Agora, no segundo domingo de dezembro, é o dia da Bíblia. E nós, claro, precisamos refletir sobre a palavra de Deus. E eu quero, junto com o pastor Rosanildo aqui, observar como chegou até nós, o impacto que ela tem e assim por diante. Pastor Rosanildo, você é mestre, professor e também tem escrito livros de teologia nessa área de introdução bíblica, por isso é um dos nossos convidados aqui, sempre na Invencível Academy. E hoje nós queremos conversar sobre essa realidade. A primeira pergunta, já aquela pergunta assim, bem pancada. A Bíblia é a palavra de Deus? Podemos afirmar que a Bíblia é essa única revelação de Deus para nós? Podemos afirmar, e eu gostaria de voltar um pouco na pergunta para mostrar o quanto essa pergunta ela é importante e ela divide hoje o mundo que nós, a sociedade que nós vivemos. Primeiro, nós precisamos entender o seguinte, que há várias versões em relação a esse entendimento. Escolas. Há aqueles que dizem que a Bíblia contém a palavra de Deus, que a Bíblia se torna a palavra de Deus, e há a escola da qual nós fazemos parte, que acredita que a Bíblia é a palavra de Deus. Ela é. Ela não só contém, ela não se torna, mas ela é a palavra de Deus. Para eu entender, eles precisam entender que à luz das Escrituras, Deus se revelou de três maneiras. Se revelou primeiro através da natureza. Toda a natureza declara que há um Deus e, inclusive, pela própria natureza, a disposição, a organização, a beleza, a perfeição da natureza, ela não só declara que há um Deus, mas ela também dá as características desse Deus, do que ele gosta, de como ele gosta de fazer as coisas. A natureza tem sinais claros e evidentes de que esse mesmo Deus criou todas as coisas, seja as da terra, da profundeza da terra, do céu, das galáxias. Os sinais, os mesmos sinais estão em toda a natureza. Então, a primeira forma que Deus se revelou foi através da natureza, e nenhum ser humano, mesmo que nunca tenha tido nenhum contato com a Bíblia, terá a audácia de dizer, não, eu não creio que existe um Deus porque nunca tive contato com a sua palavra. Porque a natureza já é uma Bíblia diária que você contempla. Correto. A segunda maneira que Deus se revelou ao homem foi, sim, através da sua palavra, usando profetas, usando homens, ao longo da história, e mulheres, que ele usou para manifestar a sua palavra. A Bíblia Sagrada não é só um livro em que há profecias, há história também. Então, alguns estudiosos dizem, não, mas quando você está contando, por exemplo, uma história sobre Davi, o pecado de Davi, como que Deus está falando? Como que aquilo ali foi inspirado? Não, de fato, aquele evento não foi inspirado por Deus, mas o registro daquele evento faz parte de um propósito maior de Deus se comunicar com o homem através da sua palavra. É fato que existem relatos históricos, culturais, para cada época, que a Bíblia não concorda com eles, mas eles estão ali registrados exatamente para que no todo a mensagem completa seja anunciada. E a Bíblia, ela tem características que demonstram a sua fidelidade em relação aos relatos, em relação ao seu propósito. Não é um livro escrito para convencer. Não é um livro que foi escrito para mostrar que é a palavra de Deus. Então, a pergunta é, se a Bíblia é a palavra de Deus? Sim, ela é a palavra de Deus.
A terceira forma que Deus se revelou ao homem foi através de Cristo, o Senhor, né, que nós dizemos é a Bíblia encarnada, a palavra de Deus encarnada. E o próprio Cristo declara que a Bíblia, sim, é a palavra de Deus. Então, existem inúmeros argumentos, a própria Bíblia dá todas as possibilidades para que eu possa compreender que ela não é um livro comum. Há os testemunhos dos pais da igreja e há, acima de todas as coisas, a própria palavra de Jesus dizendo que sim, a Bíblia é a palavra de Deus. Excelente. Como que chegou até nós, professor Rosanildo? Como que, ao longo dos séculos, registros que nós temos, né? Os registros mais recentes são de 2.000 anos atrás, praticamente. Isso mesmo. Né? E daí a gente tem registro de 3.000 anos atrás, 3.300 anos atrás. Como que esses registros tão antigos chegaram até nós hoje, 2024, e qual a confiabilidade que nós podemos ter num documento que atravessa os séculos e chega até nós? Como que a gente pode saber que isso não foi alterado ao longo do tempo? Nós temos vários argumentos factuais para mostrar a veracidade das Escrituras, que mostram de fato que ela é íntegra. Mas não há uma explicação lógica, humana, para explicar o fenômeno de ela ter chegado até nós. Há como mostrar ao longo da história a sua veracidade, a perfeição com que ela foi escrita e foi mantida. Mas não há uma explicação humana para isso. E eu diria por quê? Você tem um livro cujos eventos narrados passam de 6.000 anos. Você tem um livro cujos registros têm 3.500 anos atrás. E o que a gente percebe nas Escrituras é que Deus foi revelando, e aí tem um termo chamado na teologia de a revelação progressiva. Ele foi revelando, foi compartilhando a mensagem, mas dentro da realidade cultural. Uhum. Então você tem lá em Moisés, por exemplo, escrito nas pedras, e aí você tem a Bíblia sendo registrada, acompanhando a evolução da escrita. Correto. Você tem, por exemplo, a escrita na pedra, depois você tem nos tabletes, primeiro de argila, depois de cera, você tem o pergaminho, você tem o papiro, e à medida que foi evoluindo e o processo foi mudando, você vê que também há muito mais registro bíblico a partir desse tempo. Então, você tem as palavras de Moisés lá no Antigo Testamento, nós estamos falando de algo de 3.500 anos atrás. E você tem lá o primeiro livro, ou Gênesis, ou Jó, por exemplo. Né? E você já tem a mensagem escrita naqueles materiais, já e vários indícios na própria história mencionando esses registros. E ao longo do tempo, a escrita foi sendo acompanhada conforme a Bíblia foi sendo escrita conforme os materiais da época. Ou seja, mesmo que em todos os tempos tiveram as suas dificuldades, em todos os tempos Deus se revelou para cada geração. É claro que quando eu pego agora a Bíblia num tablet, a Bíblia escrita aqui impressa, há uma facilidade muito maior. Eles não tiveram essa facilidade. Grande parte da população que já viveu no mundo nunca teve uma Bíblia completa. Mas nunca faltou-lhes a revelação de Deus através de seus profetas, através de partes das Escrituras Sagradas. Então, claro, ela veio da pedra, foi evoluindo para o tablete de argila, e depois, assim como o processo da escrita também foi evoluindo para o papiro, né? E aí o papiro você tem uma evolução, porque nos primórdios a escrita ela era esculpida, e aí você tem uma dificuldade muito grande, tanto para operar, para fazer a escrita, quanto para manter. Você precisa de uma placa no início de pedra, depois de argila, e aí vai evoluindo, né? E depois de cera. A pedra não podia reaproveitar, a argila já também não poderia, a cera já era uma evolução, era o tablet da época, né? A palavra tablet. Era o tablet, por quê? Porque você não só tinha mais facilidade para escrever, como depois você poderia reaproveitar o material e às vezes até corrigi-lo. E à medida que ia desgastando, você aproveitar o material. Mas até então ainda eram letras esculpidas. Ou seja, poucas letras por cada tablet daquele, desgastava e era difícil para armazenar. Consegue imaginar uma Bíblia esculpida na pedra? Hoje não teria como.
Então, a revelação também é progressiva. Deus vai dando essa revelação ao longo da evolução da escrita, da evolução da humanidade, e inclusive ao longo da evolução da própria comunicação. Você vai olhando os povos antigos e vai vendo que houve uma evolução e Deus foi se revelando em todos esses tempos. Claro que depois vem o papiro, o pergaminho, e aí você tem a produção em massa de textos, e claro, automaticamente você também tem uma divulgação massiva das escrituras sagradas, com milhares de cópias, centenas de milhares de cópias através do papiro, do pergaminho, que foi progredindo até nós chegarmos no papel, e aí com a imprensa, né, de Gutenberg, você tem agora a Bíblia impressa, que está até hoje, e agora nós estamos vivendo um novo tempo, que já não é mais o tempo do papel, e sim das telas. Mas a Bíblia também está aí, em todas as gerações, ela está sendo presente. E a questão dessa confiabilidade, né? Como que eu sei que ao longo dos séculos o texto não foi alterado? Há vários fatores que mostram que a Bíblia é confiável. A primeira verdade que nós precisamos colocar em mente é o seguinte: quando nós estamos falando de livros antigos, não existe nenhum outro livro, absolutamente qualquer historiador, não existe nenhum outro livro que tenha a quantidade de cópias e a confiabilidade que a Bíblia tem. Então, a Bíblia é um livro, ela é o escrito antigo, né? Porque a ideia inicialmente não era um livro, mas os livros. Sim. A escrita mais antiga, é a escrita que tem o maior número de cópia, e é a escrita que, quando você compara todas as cópias, tem a menor divergência ou variação de escrita existente até hoje. Fantástico isso, né? Qualquer pessoa que disser o seguinte: não posso confiar nesse livro porque ele é um livro antigo, então não poderá confiar em absolutamente mais nada do que já foi escrito. O número de cópias, a precisão é muito grande. Só do Novo Testamento parece que passa de 5.000 manuscritos. Isso, né? Mais de 5.000 manuscritos. Isso mesmo. Só do Novo Testamento. Tem um evento em que, em 1947, quando foi encontrado os escritos no Mar Morto, né, nas cavernas de Qumran, Sim. Aqueles textos ali, por exemplo, o livro de Isaías... Está completo, né? Isso. Mas olha só, aquele texto que foi encontrado, aquele pergaminho que estava lá armazenado, em relação ao atual daquela época, 1947, ele tinha 1000 anos de diferença. Ou seja, foi um período de 1000 anos que a Bíblia foi sendo copiada de uma para outra, e quando eles foram descobertos, a comunidade religiosa do mundo ficou preocupada. Porque será que ele mudou em 1000 anos? O espaço de 1000 anos, muito né? Muito tempo, gente. E quando foram comparados, realmente o texto é íntegro, com alguns acidentes de escrita na hora da pena, por exemplo, mas o texto é absolutamente íntegro. Isso é fantástico. Eu tive o privilégio de estar algumas vezes em Jerusalém, e lá no Museu de Israel, eu tive a oportunidade de estar lá, né, vendo os manuscritos de Qumran, né? E de fato é maravilhoso, né? Eu não entendo do hebraico, mas quando você para pensar como Deus levantou um grupo desses copistas, né, que eram ibas, e ali eles tiveram, né, um movimento chamado de essênios, né, e eles consideravam de fato o chamado sagrado deles era preservar, né, todos esses manuscritos que milhares de anos depois seria encontrado. Levavam isso a sério, a ponto de entender como um chamado sagrado para a vida deles, e Deus usou todas essas pessoas e todas essas formas para preservar. E de fato, né, o próprio guia que estava lá nos orientando, ele falou que foi um choque para os críticos quando começaram a fazer as comparações, porque eles estavam doidos, né, para querer provar que ao longo dos séculos aqueles manuscritos de mais de 2000 anos atrás foram alterados, e quando vão fazer as comparações eles ficam chocados com a precisão que eles encontraram. É verdade. Para eles, né, para os copistas, os escrivães, vamos colocar assim, da época, né, os escribas, era uma questão sagrada, era uma questão de honra. Sim. Eles contavam as letras. Eles contavam as letras e se faltassem letras além de uma tolerância, aquele material era queimado e era feito todo novamente. Então,
era uma questão de honra, era uma questão de religiosidade. Era a obra, eles entendiam que era a obra que Deus colocou nas mãos deles. Um outro fator que a gente precisa levar em consideração da confiabilidade é o testemunho histórico. As provas, você tem, por exemplo, inúmeras, as afirmações bíblicas, elas são comprovadas ou já foram comprovadas arqueologicamente ou estão sendo comprovadas. Aquilo que a Bíblia já de 3.500 anos atrás, ela relata que para a história moderna era algo desconhecido e por isso a Bíblia era tida como um livro de histórias, de fábula, ao longo dos anos está se provando na íntegra que todas as afirmações bíblicas sobre povos, sobre tempo, sobre cultura, eram fatídicas, eram verdadeiras. Não é um relato de uma divindade, de deuses. Não é um livro escrito por deuses para seres humanos. Sim. É um livro escrito por seres humanos, com, claro, a inspiração divina, mas dentro de uma realidade humana. Dentro de uma cultura, a Bíblia não esconde a história, não esconde a história, ela não cria uma história paralela, ela narra a história fatídica, aquilo que realmente aconteceu. Para você ter uma ideia, só em Lucas, em Atos dos Apóstolos, você tem ali mais de 30 citações históricas que hoje são comprovadas como verídicas. Pela arqueologia. De lugares, de pessoas, de autoridades daquela época. Posso citar um exemplo? Quando você chega em Cesareia Marítima, ali, já na entrada assim, de toda aquela parte onde os arqueólogos descobriram da antiga cidade, né? E tem todas as megas construções ali de Herodes o Grande, mas na entrada tem a réplica de uma plaqueta que citava o nome de Pilatos. Sim. E era uma crítica, né, que se fazia dizendo como que esse Jesus é condenado por Pilatos, sendo que esse personagem historicamente nunca existiu. Sim. Porque até aquele momento eles não tinham achado provas. Mas quanto mais o tempo passa, os arqueólogos vão comprovando que de fato, né, existiam aqueles personagens, a Bíblia é a palavra de Deus. Quando você vai no Museu de Israel, lá está então a pedra falando que de fato quem estava no governo no primeiro século ali na região da Judéia era de fato Pilatos. O próprio Abraão, por exemplo, foi negado durante séculos e séculos que ele existiu e hoje se sabe, né, através dos achados arqueológicos, que de fato o Abraão existiu e que toda aquela cidade, aquela história tem de fato um fundo histórico muito forte e que a Bíblia mais uma vez estava correta. É interessante, né? Eu espero que você esteja gostando aí dessa nossa conversa sobre a Bíblia, porque de fato a Bíblia é a palavra de Deus e tem muito a nos ensinar, é o manual de vida, é o que firma os nossos passos. Porém, muitas pessoas, inclusive alguns que possam estar nos assistindo, professor, pode estar dizendo assim, mas o que é um livro escrito há tanto tempo, numa cultura diferente, lá na região de Israel, o que tem a ver comigo hoje? E aí, professor, a Bíblia ela pode ser útil para nós hoje? Vamos lá. A Bíblia ela pode ser comparada a um mapa. Para que serve um mapa? O mapa não é o lugar aonde eu devo chegar, mas é a indicação do lugar aonde eu devo chegar. E a Bíblia pode ser comparada a um mapa ou a um manual de instrução. A Bíblia ela me mostra onde eu estou, em que lugar eu estou e onde eu deveria estar e como chegar lá. Todas as orientações necessárias para que eu viva uma vida plena estão nas Escrituras Sagradas. A Bíblia, além dessas evidências históricas, além das citações históricas em relação à veracidade da Bíblia, do número de cópias, da precisão dos copistas, a Bíblia tem indícios internos, afirmações internas, que mostram que ela não é um livro comum. A Bíblia, ela sendo praticada na vida de alguém, ela tem um poder tão grande de transformar, de gerar saúde, de gerar paz, de afastar a aflição, a angústia, de libertar de vícios, da opressão maligna. A Bíblia tem esse poder. Por quê? Porque ela é a orientação de Deus para a nossa vida. É claro que num primeiro contato com a Bíblia, eu tenho um choque de realidade, porque o homem vive distante de Deus. Então, quando a Bíblia, ela é para mim como um espelho.
E eu acabo me vendo quão longe eu estou do propósito que Deus tem para mim. Por outro lado, diante dessa situação, eu posso decidir me afastar da Bíblia e criticá-la, tentar procurar evidências para provar que ela não é a palavra de Deus, ou eu posso me render, me submeter a ela e aceitar o meu estado e agora começar a caminhar nas suas orientações. E a Bíblia, ela vai levar todo e qualquer ser humano, não importa aonde ele estiver, nesse mapa, qual a localização que ele estiver, toda e qualquer localização, ela sempre vai direcionar para um centro. A Bíblia tem um centro. Assim como a cidade tem uma praça central, a Bíblia tem um centro. E esse centro é Jesus. Então, toda a Escritura Sagrada, desde Gênesis a Apocalipse, conduz o ser humano para o centro do plano de Deus, que é Cristo Jesus. O Antigo Testamento, desde Gênesis a Malaquias, estão apresentando o Cristo que ainda não veio. O Novo Testamento estão apresentando o Cristo que já veio. O Antigo Testamento falando daquele que haveria de vir, das promessas que haveriam de se concretizar. O Novo Testamento falando daquilo que já aconteceu, que já concretizou. Então, a Bíblia Sagrada é o meio pela qual Deus utiliza para orientar o ser humano de acordo com o seu propósito. Sem a Bíblia não há justiça, não há verdade, não há amor, sem a Bíblia não há como eu viver uma vida com Deus, vivendo o plano de Deus para mim, longe da Bíblia Sagrada. Tudo vira relativo e sem propósito, né? Eu sempre digo, essa pergunta que muitos fazem, se a Bíblia é relevante para a nossa vida hoje, faça um teste. Escolha obedecer os ensinamentos da palavra de Deus, você vai ver a mudança, o impacto, a transformação que isso vai gerar na sua vida e você vai descobrir que de fato a Bíblia é a palavra de Deus. Nós podemos ir além. Se nós pegarmos a nossa sociedade hoje, estamos falando de Brasil, se nós pegarmos a nossa sociedade e tirarmos toda a influência e todos os valores bíblicos que estabelecem a nossa sociedade, isto vai virar um caos. Uhum. Se você analisar a sociedade brasileira hoje, estamos falando hoje de sociedade, e analisar os pontos que ela não funciona, é exatamente nas áreas onde a Bíblia não é respeitada. Vamos pensar saúde, por exemplo. A Bíblia tem orientação sobre saúde, centenas delas. Orientação sobre alimento, centenas. Orientação sobre descanso, dezenas, centenas. A Bíblia tem orientação sobre justiça, completamente. A base do direito está ali. Amor ao próximo. As soluções para os problemas modernos não estão nos livros que ainda virão. Está no livro que já está escrito. Se você tirar da sociedade moderna toda a base estrutural de governo e de Estado da Bíblia Sagrada, todo e qualquer império vai ruir. É insustentável. Mesmo os governos... Outro dia eu vi um podcast em que uma pessoa que estava sendo entrevistada disse o seguinte: olha, se você olhar para os países da Europa mais ricos, são também os mais ateus. Eu fiquei pensando, eu gostaria muito de estar lá para poder falar sobre isso. Porque qual que é a nossa visão que temos sobre ateísmo e fé? Se você pegar a vida de um europeu que se declara ateu, ele intrinsecamente, intimamente, diariamente, ele é cristão. Ele vive o cristianismo na prática. Ou os frutos do cristianismo. Os frutos, né, do cristianismo. Então, a questão de ter um capital privado, a questão do direito humano, a questão da valorização do ser humano, a questão de não fazer acepção de pessoa, a questão do respeito, a questão do cuidado para com o corpo. Qual é a religião que considera o corpo sagrado? São aquelas que são oriundas da Escritura Sagrada, que velam pela saúde, pela medicina, pelo cuidado com o corpo. Quais são as religiões que cuidam da família, que é o sustentáculo, que é a célula-mãe da sociedade? Aquelas que bebem da água das Escrituras. A Europa é o que é, em termo organizacional, estrutural e forte, não é por suas conquistas. Outros impérios conquistaram muito mais
e não existem mais. Algo assustador é essas pessoas hoje querem fazer a leitura de mundo baseado na sua realidade atual. Alguém que faz uma afirmativa dessa, né? Os países mais ricos da Europa hoje são ateus, vive talvez uma mediocridade, um baixo conhecimento de história. Aí não faz sentido que hoje eles apenas vivem isso justamente pelos passos anteriores que aconteceram na nação. Você pega, por exemplo, os países da Escandinávia, que hoje, de fato, a maioria são agnósticos e ateus, mas há 500 anos atrás foram os primeiros a aderirem à reforma protestante e dizer: a Bíblia vai reger a nossa sociedade, e tudo que veio sendo construído nos últimos 500 anos, né? Mas talvez podemos dizer os 400 anos pós-reforma, que construiu toda aquela sociedade que hoje eles desfrutam. Daí hoje, como eles desfrutam de algo bom, mas vivem um secularismo, eles falam: não, a gente está bem, não precisa de Deus, sem fazer essa análise mínima histórica. Isso, né? mesmo. Paulo, quando escreve a segunda carta a Timóteo, ele diz o seguinte: toda escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Ele diz que toda a escritura, está se referindo obviamente ao Antigo Testamento, é inspirada por Deus. O que é essa inspiração? É o sopro de Deus sobre o homem, dentro da sua cultura, dentro da sua realidade, dentro da sua capacidade. Nós temos um livro, a Bíblia é um livro, 66 livros, né? É uma coleção de livros. Inclusive, a própria palavra Bíblia é uma palavra fenícia, que ou era livro ou era uma pequena biblioteca, uma coleção de livros. E quando se falava antigamente, se dizia os livros, né? Porque era como se fosse as Bíblias. Mas depois, por conta do uso, é que se tornou singular. E quando se tornou singular? Quando eles começaram a perceber que, por mais que fossem vários escritos, era um livro só. Há uma harmonia em todos os livros. E essa harmonia não se dá por causa da concordância entre os autores, porque os autores não eram concordes, eram culturas diferentes, eram gêneros diferentes, eram grau de intelectualidades diferentes. Tudo era diferente. Nós temos aí mais de 40 autores num período de 1.400, 1.600 anos, 1.400 anos. Então, o que forma da Bíblia um livro único é pela inspiração. É o Espírito de Deus trazendo. E você vai ver nesse livro de inspiração que existem as bases da sociedade e do Estado estabelecido ali. Ela não herda, ela não busca em nenhuma sociedade. Ela dita as regras. Quando você tem, por exemplo, os escritos mais antigos sobre o amor ao próximo, sobre a justiça, você tem, por exemplo, a estrutura da sociedade que a Bíblia apresenta, é uma estrutura baseada não na experiência de um povo que deu certo, mas sim de uma orientação divina. Quer ver comigo algumas coisas interessantes? Quando você tem a lei de Moisés, nós estamos falando de escrito 3.500 anos. Moisés, orientado por Deus, orienta o povo dizendo o seguinte: olha, quando vocês plantar uma roça, vou usar um exemplo aqui, uma roça de feijão, quando você for mudar o produto, eu vou plantar de milho agora, você não pode plantar feijão com milho. Você faz uma vala, na altura do joelho, um côvado, e daí depois você planta o milho. E eu faço a pergunta: qual é o sentido de falar isso há 3.500 anos atrás? Nenhum. Ninguém daquele povo morreu sem saber o porquê fazia isso. Hoje você sabe que se você plantar milho e feijão ou outra planta junto, pode haver uma mutação genética. O que a gente está vendo agora de enxerto, de essas mutações genéticas, pode haver na hora que a planta, o processo da planta, pode haver a mutação genética, que poderia produzir uma planta ou um fruto, uma semente, prejudicial, doentia ou mais fraca. Então, esse princípio estabelecido por Deus não passava pela mente de Moisés. Moisés não sabia o porquê disso, mas ele recebeu de Deus, entregou ao povo sem saber. Hoje a gente sabe que isso realmente tem um efeito poderoso na vida das pessoas. Que isso pode, inclusive, determinar o futuro de um povo, de uma nação. Por quê? Um alimento prejudicial vai levar ao enfraquecimento, e naquela época dependia da força para guerrear, eles seriam dizimados da terra. Você tem, por exemplo, em Moisés, Deus ordenando os soldados no exército
quando estavam na batalha, eles deveriam cavar para colocar os seus excrementos. Hoje você sabe que um ambiente em que os excrementos estão na superfície vai gerar bactérias, vai gerar vários problemas, que vai levar a doença no meio do deserto, com pouca água. Você tem vários assuntos ali dentro que não é fruto de uma observação do homem, de uma universidade, mas veio realmente do sopro de Deus sobre a vida de Moisés. E você tem isso em toda a Escritura Sagrada. Você pega, por exemplo, Salomão, e qual que é a explicação lógica para a vida de Salomão? Qual que é o raciocínio? Você está falando de um filho de um pastor da Galileia, de um pastor da Judéia. Você não está falando de um menino que foi para o Egito estudar. Você não está falando de um menino que foi para grandes universidades. Você está falando de um menino que é filho de um rei, claro, de um pequeno povoado da Judéia. E esse menino escreve sobre coisas que no tempo dele jamais se imaginava que poderiam acontecer. Como, por exemplo, ele escreve sobre doenças psicossomáticas, que hoje é uma realidade para nós. Mas naquela época, quem que poderia pensar em doenças psicossomáticas num período de guerra, num período em que a vida era tão simples, a vida das pessoas tão simples? Então, qual que é a lógica sobre isso? Quando você pega em João e Apocalipse, você tem um pescador da Galileia. E esse homem escreve sobre blocos econômicos que estão sendo realidade agora. Fala de um mundo com uma única moeda, de um mundo com uma única religião, de um mundo com um governo master, um governo sobre todos e blocos econômicos embaixo. Você consegue tirar isto de um pescador da Galileia? Como que ele consegue prever isso? Ou ele era um gênio, um gênio tentando prever o futuro, ou de fato ele recebeu uma inspiração divina. Existem centenas de evidências dentro da Escritura que mostram que esse livro, apesar de ter sido criado, ter sido escrito por mãos humanas, até ser trabalhado por mãos humanas, esculpido por mãos humanas, ele sim foi trabalhado por Deus. O homem foi o formão, foi a ferramenta, mas Deus foi o autor. É forte, né? Se você ainda não se inscreveu nesse canal, se inscreva, porque você está vendo aí. É só conteúdo relevante. O professor Rosanil está dando hoje uma baita aula sobre a Bíblia, a relevância da Bíblia. Professor, alguns entram na universidade e, claro, lá eles são bombardeados por um monte de dúvidas e questionamentos, e alguns dizem, mas a ciência tem mostrado que a Bíblia não é verdadeira, porque daí eles trazem, né, vou dar um exemplo, a Bíblia, por exemplo, não fala nada dos dinossauros, e já foi descoberto muito sobre os dinossauros, muitos ossos dos dinossauros. O que a gente pode responder para essas pessoas que querem acusar a Bíblia com uma ótica da ciência atual? Eu diria que a Bíblia é um livro, em relação à ciência, que antecede a própria ciência. O estudo dos fenômenos, ela antecede. A Bíblia, por exemplo, fala sobre o arco da Terra antes que os cientistas, Arquimedes, por exemplo, descobrisse, entendesse que a Terra era redonda. Em relação aos dinossauros, essa palavra dinossauro não é uma palavra antiga, é uma palavra nova. E você não vai ter, por exemplo, alguém falando sobre isso, porque essa nomenclatura é muito nova. Mas, na verdade, o estudo sobre os dinossauros é muito novo. Então, você não tem os povos antigos fazendo estudo sobre isso. Por quê? Porque é algo que agora nós estamos tendo em relação à questão, por exemplo, desses períodos dos dinossauros, por exemplo. Vou dar um exemplo bíblico que as pessoas dizem, mas está vendo? A Bíblia fala sobre Jonas dentro do ventre da baleia. Bom, primeiro, a Bíblia não fala de Jonas dentro do ventre da baleia. O termo bíblico ali não é baleia, mas é monstro marinho. Um grande peixe. É um monstro marinho, a palavra mais correta. E qual que é a ideia ali? Eles não sabiam, eles não mergulhavam a centenas de metros no fundo do oceano para saber que espécies haviam lá. Esse estudo que classifica os animais, que dá nome aos animais, é muito moderno. Eles só têm relatos daquilo que aparecia na superfície. Eles têm esses relatos daquilo que aparecia na superfície e eles davam o nome de monstros, coisas dessa natureza, que era a realidade. Então, se era um cachalote, se era uma baleia, se era um megalodonte, eles não sabem dizer. Eles apenas registraram o evento com base naquilo que eles tinham naquela época. A Bíblia tem vários relatos de animais
que tem outros nomes de monstros daquela época, nome de criaturas daquela época, que muitos se assemelham aos dinossauros como nós acreditamos hoje. Inclusive, historicamente, em muitas culturas, há relatos de seres humanos convivendo com animais que se assemelham totalmente à descrição dos dinossauros que nós temos agora. Então, assim como a ciência hoje fala do dinossauro há milhões e bilhões e bilhões de anos atrás, você tem muitas evidências que podem sim dizer o seguinte, que de fato o ser humano conviveu com esses animais. E existem muitos achados que provam isso. Por exemplo, você sabia que no México foi encontrado um sítio arqueológico que havia 32 mil estatuetas esculpidas, né, que foram esculpidas, e nessas estatuetas tinha vários estatuetas daquela que o ser humano estavam junto com os dinossauros, ou com animais que são exatamente iguais aos dinossauros? A pergunta é, essas estatuetas foram feitas o teste de carbono, ela tem entre 6 e 7 mil anos atrás? Mas 6, 7 mil anos atrás, segundo o estudo dos dinossauros agora, os dinossauros já estavam eliminados, extintos. Hoje nós encontramos dinossauros, por exemplo, que ainda têm alimento que está dentro do seu ventre. Mas como, se estão fossilizados? Então, a Bíblia, ela retrata sobre vários monstros que ela não dá um nome como nós conhecemos hoje, porque isso tudo é muito, muito de agora. Quando nós vamos falar de outros, falamos dos dinossauros agora, ainda é para ir muito longe. Quando nós falamos, por exemplo, do ser humano ser criado, de tudo ser criado do pó, por exemplo, o ser humano ser criado, né? A Bíblia diz que Deus fez o homem do pó da terra. A palavra ali, ela pode ser traduzida como pó da terra, mas os especialistas chegam a acreditar que ali a palavra mais correta, a expressão idiomática seria dos elementos da terra. Criou o homem dos elementos da terra. E aí, a Bíblia sai na frente da ciência em muitos aspectos. Por exemplo, a ciência sempre declarou, né? Quando eu falo ciência, eu quero incluir a história, a geografia, a sociologia, a arqueologia, declarou que a humanidade ela provém de 5 origens diferentes. Ou seja, são 5 famílias da onde o homem veio, né, evoluindo as espécies que formaram a humanidade que nós temos hoje. Quando foi feito o estudo da genética, do DNA, né, agora que não é tão recente, se descobriu que todos os seres humanos que vivem nesse planeta, ou que já viveram, vieram de um único casal. E, por coincidência, vou usar essa palavra, esse casal é da Mesopotâmia. Mas não precisava fazer esse estudo todo para descobrir. A Bíblia já declarava que esse casal veio da Mesopotâmia, e aí a ciência deu um nome que é a mãe Eva e o pai Adão, por conta da narrativa bíblica. Gente, essa narrativa bíblica, ela foi questionada, ela já é questionada há mais de 2000 anos. Há tantos quantos cientistas que tentavam provar que a Bíblia era falsa, era mentirosa, que usavam essa narrativa como uma falcatrua, como fábula, como histórias, para agora isso tudo ser declarado agora como verdadeiro. Realmente, todos nós, não importa se você tem uma pessoa lá da África, da tribo da África, uma pessoa da Alemanha ou aqui do Brasil, todos nós temos no nosso DNA uma parte que é exatamente igual, que confirma que nós todos somos filhos de um mesmo pai Adão e de uma mesma mãe Eva. Poderia ir além a questão, por exemplo, da saúde, dos remédios, que a Bíblia mostra, afirma os problemas, mas eu poderia ir além, como por exemplo, há 100 anos atrás, Nikola Tesla, ele tinha uma ideia de que toda energia, toda matéria é produzida a partir da energia. A ciência sempre contrariou a Bíblia quando disse que Deus disse haja luz e houve luz, porque a ciência diz não pode vir matéria a partir do nada. Não pode vir matéria a partir do som. Não pode vir matéria a partir
daquilo que Deus falou. Matéria só pode vir da matéria, por isso que a única razão é a matéria, e aí nós temos os materialistas, nós temos, né, que é esta linha que só acredita naquilo que é palpável, porque afinal de contas, a premissa básica é só pode vir matéria daquilo que é matéria. Esse copo foi feito a partir de uma matéria existente. E quando a Bíblia diz que aquilo que é feito foi feito do que não é aparente, contraria a ciência. Nikola Tesla, há mais de 100 anos atrás, dizia que não. Dizia que a matéria ela é produzida a partir do som ou a partir da energia. Quando foi feito aquele reator, esqueci o nome agora, aquele acelerador de partículas, acelerador de partículas, eu até li o resultado de todo o experimento científico, se descobriu o quê? Que, de fato, se você combinar vários tipos de energia de forma correta, vem a produzir matéria. A energia, quando combinada em determinada proporção, vem a produzir matéria. E isto é uma coisa que já estava lá. Nikola Tesla dizia que esta energia foi produzida a partir das frequências do som. A partir do som. Se você pegar uma placa, por exemplo, aqui nessa mesa e colocar um vibrador aqui embaixo e você mudar a frequência, você vai ver que vai fazer vários perfis aqui. Tem até um experimento na internet, procura para você ver depois. Vai mudar o perfil o tempo inteiro. Vai fazer vários desenhos. Por quê? Porque a formação, a ordem com que eles se organizam. E Nikola Tesla dizia que essa energia ela foi produzida a partir do som. Que era a mentalidade que ele tinha, mas não conseguia provar, e agora realmente é provado que a matéria vem a partir da energia. Mas a Bíblia já dizia lá no passado, há 3.500 anos atrás, Moisés escreveu, no princípio disse Deus, haja luz, e houve luz. A voz de Deus produziu energia, que produziu a matéria, que produziu tudo aquilo que nós vemos hoje. Então, em ciência, a Bíblia é mais ciência. Ou seja, quando a gente pensa que a ciência vai descobrir coisas que vão ir contra a Bíblia, na verdade é o oposto que vai acontecer. Quanto mais a ciência evoluir, mais veracidade comprovará que a Escritura Sagrada tinha razão, né? É verdade. É interessante. Agora, nós precisamos ser coerentes, e as pessoas que vão avaliar a Bíblia precisam ser coerentes na seguinte questão. O autor não sabia disso. Então, é uma revelação divina, mas ele não sabia. O escritor, ele não tem essa compreensão disso. E a Bíblia também, é importante a gente enfatizar, né, que o propósito nunca foi trazer picuinhas de explicação científica. Né? O propósito da Bíblia é apresentar o plano da salvação através de Jesus e como o ser humano deve se portar para viver os propósitos de Deus. Né? Então as pessoas às vezes querem abrir a Bíblia para fazer pesquisa científica, sendo que a Bíblia não foi escrita para esse objetivo. Né? O objetivo dela é mostrar o plano de salvação de Deus. É isso aí. É isso mesmo. Ok, professor. Vamos falar do livro? Vamos falar do livro? Vamos falar um pouquinho do livro. Vamos falar do livro, né? O livro que nós temos em nossas mãos. Ok. Vou deixar um pouco você livre para falar. A respeito também, eu queria que você enfatizasse, como a gente vai falar do livro, explique para a gente as questões das traduções. Né? As pessoas às vezes se confundem. Essa versão, essa tradução é uma linguagem muito antiga, essa mais moderna, como funciona? Vamos aí comemorar o dia da Bíblia. E o que nós precisamos saber em relação à Bíblia? Então, a palavra Bíblia é uma palavra fenícia e ela significava inicialmente biblioteca. E, de fato, nos primeiros séculos, os cristãos eles chamavam de os livros, não chamava de o livro. Foi na tradução para o latim que aí começou a adotar um significado mais singular, porque eles começaram a compreender, quando estudado, lembre-se que eles não tinham todos os livros. Mas à medida que eles foram recebendo mais livros, né, que eles foram juntando os livros, eles perceberam que não eram os livros, eram um livro só, com vários escritos, e por isso que veio para o singular a Bíblia. Então é uma palavra que inicialmente significava pequena coleção de livros, e agora, claro, a Bíblia é uma palavra singular, porque se refere à palavra de Deus. Quando nós temos, pensando agora na estrutura da Bíblia em português, vou falar da Bíblia em português. Nós temos a Bíblia protestante, 66 livros, 39 no Antigo Testamento e 27
no Novo Testamento? A Bíblia, em português, ela tem 10 divisões, né? Dividida 5 no Novo Testamento e 5 no Antigo Testamento e 5 no Novo. Ela divide-se primeiro em duas partes, Antigo e Novo Testamento, 5 no Antigo, 5 no Novo. No Antigo, primeiro os livros da lei, depois os livros históricos, os livros poéticos, os profetas maiores e os profetas menores. No Novo Testamento você tem os evangelhos, o livro histórico que é Atos dos Apóstolos, os escritos paulinos, as cartas paulinas, os escritos gerais e depois também o livro profético que é o livro de Apocalipse. A Bíblia no Antigo Testamento, se nós olhar a Bíblia agora no todo, ela tem 1189 capítulos. Ela não foi escrita em capítulos, ela foi escrita, né, livro por livro, mas foi em 1205 que Stephen Langton, um teólogo inglês, que dividiu em capítulo para facilitar na hora de procurar. É interessante lembrar que essa divisão de capítulo não é inspirada por Deus, não tem a ver com o texto original, é só para facilitar na leitura. A Bíblia tem 1189 capítulos e tem 31.102 versículos. Quem dividiu ela em versículos foi um impressor francês, Robert Steen, que ele, em 1551, dividiu o Novo Testamento em versículos e em 1555 o Antigo Testamento e facilitou demais para achar um texto, para decorar um versículo, então foi dessa forma. O Antigo Testamento ele levou aproximadamente 1000 anos para ficar pronto. Por quê, pastor Lidiel? Nós estamos falando de 1400 a 400 depois de Cristo, é quando ele é fechado. Não é que foram agregados outros livros, não. Porque os livros, eles circulavam no meio do povo de Deus como realmente canônicos, como livros reconhecidos, inspirados. Mas o trabalho da formalização, da organização como um livro só, aconteceu ali na costa da Palestina, em Jamna, e aonde eles reuniram todos os livros do Antigo Testamento. Faltava um ou dois que ainda não estavam concordes, mas ali foi que fechou o Antigo Testamento. Já o Novo Testamento, se o Antigo foi escrito no período de 1000 anos, o Novo Testamento agora foi apenas menos de 100 anos, né? Você tem o primeiro livro, que acredita ser 1 Tessalonicenses 50 depois de Cristo, e o último, 96 depois de Cristo, que é Apocalipse. E foi no concílio de Hipona, na Argélia, em 393, que realmente a igreja só formalizou. A igreja não separou, não foi o concílio que definiu o que haveria de entrar ou não. Ela só formalizou. Nessa época, a igreja já reconhecia todos os livros do Novo Testamento, menos 2 livros. Um era Tiago e o outro, se eu não me engano, era Apocalipse, que alguns ainda tinham uma certa ressalva se realmente esse livro, se ele atendia os critérios para ser considerado canônico, e foi nesse período, nesse concílio, que foi definido realmente, foi encerrado esta participação. As versões mais antigas da Bíblia Sagrada têm aproximadamente 1000 anos. Nós temos o Códice de Cairo, 895 depois de Cristo, e o Códice de Leningrado de 1008 depois de Cristo. Isso é do Antigo Testamento. E a primeira Bíblia completa do mundo foi em 360 depois de Cristo em grego, a primeira Bíblia completa, porque até então era só fragmentos, livros, né? O Novo Testamento mais antigo tem aí foi de 117 a 138 depois de Cristo, que é o papiro de Chester e o papiro de Bodmer. E aí, em 1947, nós temos aí uma volta no tempo, como eu falei, quando é encontrado aqueles papiros do Mar Morto, né? Centenas de rolo, inclusive o livro de Isaías, que foi encontrado nesse tempo. Interessante que o livro de Isaías está completo e foi encontrado fragmentos de todos os livros do Antigo Testamento, com exceção de um, se eu não me engano, é Esther. Isso. Aí depois nós temos, isso nós estamos falando dos originais, né? Depois nós temos as traduções. E algumas traduções foram muito importantes. A tradução do grego, né, 300 a.C. em Alexandria, norte da África, que traduz o Antigo Testamento, não todo, mas traduz o Antigo Testamento em 72 dias por 72 sábios, por isso que é chamado de Septuaginta, porque era os 70. Eles fizeram a tradução da Torá e depois eles foram traduzindo todo o Antigo Testamento. Inclusive a Septuaginta ficou tão famosa que nos dias de Jesus ela era muito usada.
há várias citações do Novo Testamento que não são citações hebraicas, são citações do grego. Depois, nós temos aí o apogeu da cultura grega nos dias de Jesus. Então, os autores do Novo Testamento escreveram em grego. Mas com o passar do tempo, a cultura grega vai saindo e vai entrando a cultura latina. E aí surge a necessidade agora, porque várias comunidades já não falam mais o grego. Eles estão agora migrando para o latim. E surge a necessidade de uma versão bíblica latina. Começaram a surgir várias versões. Existem, por exemplo, a antiga latina, que não eram versões oficializadas. Mas foi em 405 que o São Jerônimo, né, Sofrônio Eusébio Jerônimo, da Dalmácia, ele traduz a Bíblia para o latim, que é conhecida como Vulgata Latina. Essa Bíblia foi a Bíblia oficial da igreja por mais de 1000 anos. E até hoje ela é usada e é a base da tradução moderna. Interessante que ele vai fazer essa tradução no isolamento que ele teve lá em Belém. Isso mesmo. Né? Ficou anos estudando o hebraico para poder traduzir, isso mesmo. Depois, nós temos em 1388, agora a tradução para o inglês, que foi uma famosa tradução de John Wycliffe, né? Os Lollards, que pregavam na Inglaterra, e eles só tinham a Bíblia do latim. Então, eles começam a traduzir. Eles fazem a própria tradução da Bíblia do latim para o inglês, não é do original. Mas essa tradução, ela ganha força e ela vai lançar o trampolim para um outro que você quer falar, pode falar. Não, eu só vou dizer que daí nessa época, né, a gente está citando aí o Wycliffe, que já é um pré-reformador, né? Sim. Nessa época já está acontecendo o movimento das pessoas quererem saber mais a palavra de Deus para não dependerem apenas de um sacerdote romano, né, falando o que eles deveriam ou não fazer. E junto com esse movimento, ali na França, nós devemos lembrar dos valdenses, né? Sim. Pedro Valdo também já incentivava isso, e os valdenses já tinham traduzido algumas partes também, inclusive para o francês, né? Para compartilhar para o povo. Depois dos Lollardos, né? Nós temos o William Tyndale, e esse sim, ele traduz a Bíblia agora, não toda, mas ele traduz a Bíblia do original para o inglês. E ele morre por causa disso, porque sabe que ele tem que mudar do seu país, vai para outro lugar e começa a traduzir. E na época o bispo de então, ele descobre onde ele está e começa a comprar todas as traduções que ele faz e queima. Até que consegue pegar ele e ele vem, trazido de volta, e ele morre em 6 de outubro de 1536, orando, dizendo: Deus, abre os olhos do rei da Inglaterra. Né? E aí, exatamente em 1611, com base em 80% da tradução que ele faz, surge a Bíblia que nós conhecemos até hoje, King James, né? Que é traduzida direto do hebraico e do grego para o inglês, e 80% dessa Bíblia é da tradução de William Tyndale. E claro, para nós de língua portuguesa, João Ferreira de Almeida, né, um português de 1676, ele traduz a Bíblia, primeiro o Novo Testamento, em 1691, traduz o Novo Testamento com vários erros, ele mesmo reconhece 2000 erros. Sim. E depois ele começa a tradução do Antigo Testamento, e depois aos 63 anos ele morre, né, e não consegue terminar, mas o pastor Jacobus Oppenacker, ele traduz completa a Bíblia em 1753, a Bíblia traduzida para o português. Importante observar que o João Ferreira de Almeida, ele sente esse chamado na adolescência, sim, né? 12 anos ele se converte e já começa a traduzir. Se converte, com 16 anos acho que ele começa a estudar, isso autodidata, mesmo, né? Isso mesmo. Porque ele sabia da necessidade do povo entender aquilo que realmente é a palavra de Deus na sua língua nativa, né? Aí vem a pergunta: qual é a melhor Bíblia que nós temos hoje? Então vamos lá. Quando as pessoas perguntam para mim: professor, que Bíblia eu devo usar? Primeira coisa, nós temos que entender que nós não temos a Bíblia original nas mãos, nós temos uma cópia. Então há uma barreira da cultura, da língua. Quanto mais antiga for a tradução, menos precisa ela é para os nossos dias. Porque nós precisamos entender o seguinte: quando João Ferreira de Almeida traduziu a Bíblia, ele traduziu para a linguagem do povo. Sabe a nossa NTLH? Sim. Aí você diz: não, mas isso aqui é muito na linguagem, sei lá, parece uma linguagem vulgar. Pois quando ele traduziu,
ele traduziu numa linguagem que todos podiam compreender. Ele queria que realmente as pessoas entendessem na língua do dia a dia, Então, né? Só que para ele, né, naquela época, aquela era a linguagem em português que o sim, pessoal falava. Hoje já não é faz mais. sentido para Então, nós algumas temos coisas. duas coisas para entender sobre uma tradução bíblica. Primeiro, é a fidelidade ao texto. Segundo, é a fidelidade ao povo. Esses dois valores têm que ser preservados. Não adianta eu ter uma Bíblia que é fidedigna ao texto, mas não é compreensível pelo povo. Também não adianta ter uma Bíblia que é totalmente, o povo compreende perfeitamente, mas agora eu não tenho mais certeza se era isso que o autor queria dizer. Então, esse equilíbrio eu preciso ter, porque assim, ó, se eu traduzir a Bíblia integralmente, literalmente, a pessoa não vai entender o que está dizendo. E o pior, ela pode entender de forma errada, porque a estrutura da língua, da cultura deles era diferente da nossa. Então, hoje nós estamos vivendo um período em que a tradução bíblica deu uma evolução muito grande no português. Por quê? Porque você já não tem mais uma pessoa traduzindo do hebraico para o português. Você tem uma equipe de especialistas que estudaram não só a língua, mas estudaram a cultura, estudaram os artefatos, as descobertas arqueológicas, e eles começam a compreender o que aquilo queria dizer. Porque o autor, ele não escreveu pensando na minha pessoa, ele escreveu pensando no seu povo, no seu tempo. E algumas pessoas, tá, mas eu vou lá e pego a palavra no original. Mas você pode olhar na palavra no original, mas a pergunta é, o que ela significava naquele tempo? Não é quando ela veio à existência. Correto. É o que ela significava naquele tempo. Então, esse estudo é um estudo bem complexo, que é preciso fazer para ter uma tradução que seja a tradução mais próxima do propósito de Deus. Hoje nós temos algumas Bíblias, né, que evoluíram muito. Por exemplo, a revista, nós temos a NAA, Nova Almeida Atualizada. É um trabalho muito forte, levando em consideração todos os achados arqueológicos, tudo que foi descoberto sobre história na hora de traduzir, com vários doutores traduzindo a Bíblia. Então, a NAA é muito recomendada. Ela não é uma linguagem como uma revista corrigida, que era um pouco mais, usava palavras desconhecidas. Ela procura usar palavras mais conhecidas, mas mantém termos teológicos, como santificação, redenção. Depois, nós temos a NVT, são novas, 2016, agora, né? Não é tão nova que já vai fazer quase 10 anos. A NVI é um pouco antes já. A NVI é um pouco antes, mas depois ela foi revisada, né? Então, assim, ó, nós temos a NVT. A NVT, hoje, ela é uma NTLH, que é a nova tradução na linguagem de hoje, corrigida, vamos colocar assim. A NTLH, eles procuraram ir muito para o entendimento do povo e acabaram cometendo os erros na tradução. A NVT, ela vem corrigir isto, mas sem tirar o entendimento do povo. Então, eu vou ler uma Bíblia, eu quero ler para compreender, não precisa de dicionário. NVT. Não, mas eu vou ler uma Bíblia agora que eu quero cada vez mais fidelidade ao texto. NAA. Mas eu quero ler uma Bíblia que não fuja muito daquilo da minha tradição e eu posso compreender. Você tem a revista atualizada. Ou a corrigida um pouquinho antes ainda. A revista corrigida, não, porque daí ela já foi atualizada por causa dos seus erros. Então, hoje a revista corrigida é para guardar a mesa. A revista atualizada já veio corrigindo os erros da revista corrigida, né? Com o passar do tempo foi se atualizando. Então você tem a revista atualizada, a NAA, a NVT, e tem uma série de outras Bíblias, como a King James, que também foi atualizada. Você tem a NVI, que também é muito madura em relação a isso. Então hoje você tem Bíblias que estão aproximando cada vez mais aquilo que o autor realmente, a mensagem que ele transmitiu e o que realmente a gente consegue compreender. Uma linguagem que a gente entende. Né? Isso mesmo. E eu sempre também, respondendo as pessoas, pergunto qual versão que eu devo adotar. A gente recomenda essas, né? E enfatiza a importância da pessoa compreender. Porque tem pessoas ainda na igreja que pensam que vai acontecer uma mágica, né? É o tipo de pessoas que às vezes deixa lá na sua sala a Bíblia aberta no Salmo 91, achando que a Bíblia aberta lá no Salmo 91 vai fazer alguma mágica, né?
apenas por estar aberta lá. Outros pensam que por memorizar um versículo que muitas vezes nem entendeu e ficar recitando aquele versículo vai fazer alguma mudança na sua vida. Não. A Bíblia realmente, como o próprio Lutero, que fez as traduções para o alemão, né, ele dizia, é como uma mãe falando para o filho nas suas orientações. Assim Deus deseja falar aos nossos corações. Né? Então a Bíblia você precisa ler, amar, estudar, mas entender para então poder aplicar na sua vida. Né? Reta final, professor, né? O nosso tempo já está passando. Eu espero que você esteja gostando do nosso conteúdo aqui sobre o Dia da Bíblia e a importância da Bíblia nesse podcast. As pessoas muitas vezes gostam de saber como que você estuda a Bíblia, como que você faz as suas meditações, até para poder também ter aí uma direção para as suas decisões, né? Como você recomenda, por exemplo, sendo um pastor, que as suas ovelhas leem, estudem a Bíblia, façam seus devocionais? Qual a sua indicação, sua sugestão? O que você orienta? Eu vou partir do pressuposto de Santo Agostinho, que falava o seguinte, a temática dele era sobre crer e pensar. Ele entende o seguinte, ele diz o seguinte, que eu primeiro creio, para depois entender. Então, baseado nesta ideia de que eu não consigo compreender aquilo se eu não puder crer, e uma coisa está intimamente ligada com a outra, eu preciso, antes de ler, preciso orar. Eu preciso receber de Deus a graça, a iluminação, porque o Espírito não vai revelar para mim o significado do texto. Mas, em primeira instância, ele precisa tirar o véu que está sobre a minha mente, precisa dissipar as trevas da ignorância espiritual com a sua iluminação. Está tudo aqui, ó, a luz está acesa, nós estamos enxergando. Se apagar a luz, a gente não vê mais nada. Então, a primeira coisa que precisa acontecer antes da leitura é eu receber a luz que ilumina a mente, a minha alma, a sede do meu intelecto, para que eu possa, sim, a partir dali, compreender como verdades espirituais, e não como um jornal ou como uma notícia que eu recebo diariamente. Então, a primeira atitude para eu ler e compreender, a primeira delas, sim, é eu orar para que possa crer. É eu já vir com o meu coração submisso ao que eu vou ler. Esta é a primeira delas. A partir dali, quando eu estou lendo, primeiro eu escolher uma tradução que eu tenha compreensão, que a linguagem da tradução esteja no meu nível. Eu vou pegar uma tradução com uma linguagem mais acentuada, mais formal e eu não compreendo, então procure uma linguagem muito mais simples, uma NTLH, uma NVT, porque eu vou compreender melhor as palavras. Quando eu li a NVT a primeira vez, e li inteira, leio com as crianças todos os dias, teve textos que eu li na NVT que eu nunca tinha tido a compreensão clara, e pela primeira vez eu falei, eu já li isso aqui tantas vezes, jamais imaginei que era isso que o texto estava dizendo. Então, procure uma versão que seja compreensível ao seu nível de intelectualidade, aquilo que você pode compreender. A partir dali, tenha o cuidado de ser sistemático. Você pode ter uma leitura diária, daí você lê a Bíblia inteira, né? Você pode ler a cada 2 anos, lendo 2 capítulos por dia, você lê a Bíblia inteira a cada 2 anos, e aí nesse momento você não anota nada, não escreve nada, vai de Gênesis e Apocalipse. Se você está começando agora, comece em Mateus, leia todo o Novo Testamento, de preferência 2, 3 vezes primeiro o Novo Testamento, até 5 vezes, para depois ler o Antigo Testamento. Faça isso. A partir do momento que você já tem essa familiaridade, você já fez a sua leitura devocional pela manhã ou em qualquer momento do dia, depois sim, você tem uma leitura que é a leitura para você entender melhor. Aí você vai procurar um dicionário, você vai procurar uma concordância bíblica para saber onde é que aquele texto está conectado com outro texto. Então, nós temos a leitura devocional, que é a leitura para alimentar a minha alma. E depois eu tenho um momento de estudo, que é um momento para alimentar o meu intelecto. Mas, obviamente, que quando eu estou alimentando a minha alma, eu alimento o meu intelecto. Só que naquele momento eu estou ouvindo Deus falar. E depois eu estou anotando as instruções que Ele está me dando. Um outro fator que eu também aconselho, ainda que você tenha a sua leitura devocional, e aí você lê a Bíblia inteira, mas você tem um outro momento, durante o dia, para ler livros. Então você vai ler para uma carta do apóstolo Paulo, a primeira carta que Paulo escreve a Timóteo. Aí você vai pesquisar, saber em que ano ele escreveu, por que escreveu, o que estava acontecendo.
E aí você vai ler, vai estudar aquela carta do apóstolo Paulo ao Timóteo, passo a passo. Vai comprar outros comentaristas, né? Tem aí centenas de comentaristas fazendo comentários sobre aquilo, para você entender o contexto, quando foi escrito, por que foi escrito, o que estava acontecendo, qual era o problema dali, quem são as pessoas que ali são mencionadas. Isso tudo vai fazer com que você compreenda melhor a mensagem que o apóstolo Paulo estava transmitindo àquelas pessoas. Então, essas dicas, inicialmente, são para você já começar uma leitura já orientado em relação o máximo aproveitamento. Excelente. Tá aí. Espero que você anotou aí dicas preciosas para você ler a Bíblia, ter o teu devocional, ter a alma alimentada, mas também estudar e ter aí o seu intelecto também fortalecido. Professor Rosanildo, obrigado pela sua presença. Eu que Nós agradeço. louvamos a Deus pela sua vida. Quanta informação boa. O professor Rosanildo é um dos nossos professores aqui na Invencível Academy. Ele tem algumas matérias gravadas, alguns cursos excelentes, né? É muito famoso os cursos de oratória e assim por diante do professor Rosanildo, que realmente é diferenciado. Nós louvamos a Deus pela sua vida. Pode deixar suas considerações finais? Obrigado pela oportunidade, obrigado Invencível Academy. Eu quero dizer para você, leia a Bíblia. Leia a Bíblia diariamente. Leia a Bíblia até ter vontade de ler e não pare de ler. Ela com certeza vai mudar a sua vida diariamente, vai alimentar a sua alma, vai fortalecer o seu espírito cada dia mais. Com certeza, ela vai te guiar sempre para ser a melhor versão de você mesmo, claro, inicialmente, mas muito mais que isso. Ela vai te guiar a Cristo para que você possa viver todos os projetos e os propósitos que Deus tem para a sua vida. E com certeza, ela sempre, mas sempre, vai te direcionar para muito perto do Senhor. Deus abençoe. Deus abençoe, professor. Deus abençoe você que esteve conosco. E eu quero finalizar lembrando você do privilégio que você tem estar vivo nessa era digital. O professor falou que ao longo da história da humanidade, poucos tiveram o privilégio de ter a Bíblia toda como nós temos hoje, e em português, num celular, você consegue aí umas 10 versões brincando da Bíblia. Ou seja, a nossa geração não tem desculpa para não ler, estudar, amar a Bíblia Sagrada. É a palavra de Deus, é o manual da sua vida, e como vai dizer o salmista, é luz para os nossos passos, para o nosso caminho, para nós não estarmos caindo aí em lugares indevidos, em buracos e nos dando mal. Portanto, leia a palavra, estude a palavra, ela certamente vai te ajudar muito e principalmente te levar a outro nível de espiritualidade. Revela Jesus e faz você se apaixonar pelo que tem valor eterno. Deus abençoe a sua vida. Não esqueça, fica sempre atento aqui no canal, que sempre tem coisa boa vindo aí. Deus te abençoe.